dia, BH! Muito bom dia, BH! Estamos aqui com as primeiras notícias da manhã. Manda pra gente essas news. Menina de 3 anos, apenas 3 anos, foi morta e o principal suspeito é o irmão dela. Dá pra acreditar, Isabela? Muito triste. Mas temos uma notícia boa, não é mesmo? Taxa de desemprego caiu 1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E você que ligou o jornal de manhã só para saber a previsão do tempo, se leva guarda-chuva ou não, temos aqui o que você quer saber. E temos uma boa notícia para você que espera praia. Temos aqui a massa tropical continental avançando sobre o país, trazendo clima quente e seco. Então prepare os biquínis e as sungas. E como hoje é a nossa quinta sexta-feira, que você também estava esperando para o seu sextou, nós temos o nosso quadro Saúde em Foco. E hoje teremos um quadro sobre leishmaniose visceral. Isso mesmo, nós temos leishmaniose cutânea e leishmaniose visceral. E a de hoje é a visceral. E aproveitando o que a Isa disse, como a gente está nesse tempo que vai ser quente e seco, a leishmaniose visceral ela é transmitida por um mosquito que adora esse tempo. E por isso nós vamos chamar agora o nosso querido entrevistador, o Hilgner. Hilgner, consegue me escutar? Sim, estou ouvindo. Olá, Sara. Olá, Isa. Estou aqui com o infectologista Emanuele Alves e com o epidemiologista Luan Aguiar para nos informarem um pouco sobre a leishmaniose visceral, sobre como esse patógeno afeta a população brasileira. Então, doutor Emanuele, você que já está na área há muito tempo, poderia nos informar um pouco sobre quem é esse patógeno, sobre como é o ciclo dele e suas características em geral? Bom dia! Hoje eu vou explicar a importância da gente saber o que é a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é uma doença, é uma zoonose mais precisamente, que irá afetar os seres humanos e os animais, precisando de um hospedeiro intermediário para perpetuar o ciclo. O hospedeiro intermediário mais importante nessa doença é o cachorro. E quem irá, de fato, passar a doença e carrear o patógeno irá ser o mosquito palha. Mais especificamente, a fêmea. Ela é uma fêmea hematófaga e irá perpetuar esse ciclo através dos seus momentos de repasto sanguíneo. Antes de compreendermos o ciclo propriamente dito, iremos discutir as formas parasitárias com que ela pode se apresentar. Ela pode se apresentar na forma amastigota ou não flagelada, ou na forma promastigota, flagelada, que é a forma parasitária infectante. A leishmania infanto, ela irá gerar desdobramentos porque ela ataca as células do sistema fagocítico mononuclear, os macrófagos. Os macrófagos serão importantes para desempenhar a resposta imunológica, mas a célula mais importante para que possamos combater essa protozoose são os linfócitos TCD4, que irão secretar citocinas importantes para que possamos, de fato, eliminar esse patógeno e combater essa doença. 90% dos indivíduos que são infectados com a leishmania infanto não apresentam sintomas ou são oligossintomáticos. O que é isso? São sintomas leves ou inespecíficos, como uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar ou um cansaço. Os outros 10%, que são indivíduos imunoacometidos, que não apresentam essa resposta TCD4 de forma adequada, irão desenvolver o quadro propriamente dito, sintomático, como a febre Kala-Azar, que é a doença da forma como é conhecida desde os milênios. E o cachorrinho estava lá, infectado com a forma amastigota, tranquilão na sua, quando de repente chega um mosquito palha para se alimentar e ele pica o cachorrinho e pica o cachorrinho e aí ele se infecta. Aí lá no mosquitinho, a forma amastigota vira promastigota. E aí, esse mosquitinho bonitinho vai lá no quarto da criancinha que tá dormindo bonitinha e vai fazer o quê?
vai picar a menininha e vai passar o protozoário na forma promachigota para a menininha. Tadinha dela, tadinha no neném. E aí depois ele vai embora. Tchau, mosquito. E quando suspeitar de leishmaniose? Temos duas formas de suspeitar. Se o paciente reside em área endêmica e possui sintomas típicos, como febre baixa de duração de maior de 2 semanas e um aumento abdominal, cursando com hepato e esplenomegalia, podemos suspeitar. Quando o paciente não reside em área endêmica, mas já foram descartados os outros diagnósticos diferenciais que cursam com sintomas parecidos, devemos suspeitar de leishmaniose visceral. E como diagnosticar? Podemos diagnosticar através do exame parasitológico, através do exame imunológico e através do exame molecular. Também podemos fazer uso de testes rápidos que captam antígeno, porém estes têm menor sensibilidade, sendo mais suscetíveis a dar resultados falsos positivos, ainda mais para pacientes que residem em áreas endêmicas, que ocasionalmente podem ter tido contato com essa patologia e com isso podem ter desenvolvido resposta imune contra elas. Então, no exame parasitológico, buscamos fazer a visualização do protozoário no material colhido. No caso, o material colhido vai ser fruto de uma punção medular. Podemos fazer essa punção através do osso externo ou da crista ilíaca. Também é possível fazer punção do linfonodo ou do baço, mas estes são menos sensitivos e também são mais dolorosos para o paciente. Então, optamos por fazer a punção medular. E aí a gente opta por fazer essa busca ativa do parasito nesse material. Caso não seja possível, fazemos o teste molecular no conteúdo. Também podemos realizar a testagem imunológica através do método de imunofluorescência indireta ou da técnica de ELISA, ficando a critério do médico decidir qual é a mais adequada para o seu paciente. Em relação à terapêutica, iremos fazer uso de anfotericina B, que é um antifúngico e um antiparasitário que possui uma boa resposta nos pacientes. Em pacientes com HIV, iremos optar por fazer outra terapêutica. É importante salientar que pacientes imunossuprimidos, em geral, tendem a desenvolver a forma grave dessa doença, que geralmente é uma doença autolimitada. O nosso sistema imune consegue dar conta de resolver essa parasitose por meio dos linfócitos T helper do tipo 1. E com isso, a gente desenvolve uma resposta imunológica e se torna um quadro autolimitado. Os pacientes que desenvolvem a forma mais grave dessa doença, em geral, são imunossuprimidos. Então, é interessante sempre realizar a testagem para HIV nesses pacientes, uma vez que essa é uma patologia que acomete diretamente os linfócitos T helper 1 que participam dessa resposta. Muito obrigado pelas informações, pela presença, doutora Emanuele. E agora, com o senhor, doutor Juan, você poderia nos informar, então, acerca de como é que está distribuída a leishmaniose no Brasil e como ela se apresenta em Belo Horizonte? Bom dia a todos. Então, o patógeno do gênero Leishmania é um dos protozoários mais antigos ao qual se tem registro, né? Estima de que a sua evolução ela date de pelo menos 200 milhões de anos. Com relação ao aparecimento de surtos, né? Provavelmente o primeiro surto teve início na Índia em 1824. Apesar de ser uma doença pouco conhecida, ela possui uma distribuição mundial e o nosso país ele encontra-se no ranking em 7º lugar em número de casos. E no topo desse ranking encontram-se Índia, Etiópia e Sudão. Bom, com relação à distribuição das espécies de Leishmania, ela varia de acordo com cada país e aqui no Brasil o principal seria a espécie infanto. Então, quanto à situação epidemiológica da doença no Brasil, né, vale dizer que ela inicialmente era uma doença de caráter rural, mas com o tempo ela vem se tornando cada vez mais presente em áreas urbanas, né? Quanto à denominação da doença, né, ela pode ser chamada também, a depender de cada localidade, de barriga d'água ou calazar. Calazar deriva da palavra hindi,
Kala-Azar, que está relacionado com febre negra, por conta do aspecto acinzentado da pele dos pacientes que desenvolviam a doença. Então, a leishmaniose visceral, ela mostra-se mais presente em crianças abaixo dos 10 anos de idade, provavelmente por conta da imaturidade do sistema imunológico, e as crianças do sexo masculino também apresentam uma maior suscetibilidade. Bom, no que diz respeito aos aspectos geográficos, né, a leishmaniose visceral ela apresenta uma alta incidência nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste, com 90% dos casos concentrados na região nordeste, né? Então, existe uma clara relação entre a incidência de leishmaniose visceral com o clima nessas regiões. Regiões de clima seco com baixa precipitação pluviométrica proporcionam um ambiente ideal para o desenvolvimento do patógeno, né? Então, algumas áreas fisiográficas, como vales, né, os chamados boqueirões ou pés de serra, também contribuem para o desenvolvimento e reprodução do flebotomínio. Lembrando que a leishmaniose visceral ela é uma doença endêmica, portanto, a sua notificação ela é compulsória. Então, todo caso suspeito sintomático, ele deve ser notificado e investigado pelo serviço de saúde através do SINAM. Muito interessantes informações, doutor Emanuel e doutor Luan. Isso vai com certeza ajudar a gente, toda a população brasileira, a compreender melhor a leishmaniose. Agora, fica aí uma entrevista que eu fiz com uma família que chegou aqui nessa unidade e que estava passando por dificuldades relacionadas à leishmaniose visceral. Olá, estou aqui do Centro de Referência de Doenças Infecto-Parasitárias com a dona Luciana e sua filha Sara, de 10 anos. Elas vão aqui para contar pra gente sobre como é que foi a experiência da doença com a leishmaniose. A minha filha começou a ter febre e também ficou fraca, ficou pálida, teve um pouco de diarreia. E aí eu levei ela no posto de saúde de perto da nossa casa, né? E aí lá fizeram atendimento, acharam que era até uma virose. E aí encaminharam a gente pro centro de saúde. E aí no centro de saúde fizeram vários exames nela e acharam até que pudesse ser dengue, malária, anemia. Fizeram vários exames e aí chegaram ao diagnóstico de leishmaniose visceral. E aí ela teve que ser internada para receber o tratamento. Ela ficou internada acho que 25 dias. E aí, graças a Deus, a recuperação foi boa e a gente tem que vir aqui para fazer um exame para acompanhar, para ver como que tá, se a doença realmente regrediu ou se teve uma reincidência, acho que eles falam. Mas, assim, foi uma experiência muito ruim, porque a gente não sabe o que tem, né, e ter a possibilidade de ser várias doenças diferentes. Então foi bem puxado pelo tempo também de internação dela, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje ela tá curada. E também, assim, o medo, né, de por ser uma doença que pode levar à morte, que tem uma taxa de morte muito alta, foi um medo muito grande também da gente. Entendido. Desejo melhor para todos vocês e que vocês recuperem. Obrigada. Pois é, pessoal, a leishmaniose visceral é uma doença muito séria e a gente precisa lembrar vocês quais são as principais formas de prevenção. A gente tem prevenção a nível individual e a nível ambiental. A nível ambiental, a gente tem que lembrar sempre da limpeza adequada dos quintais, de limpar os terrenos e as praças públicas, porque são ambientes propícios para esses criadouros dos mosquitos palha, que são um vetor que vão transmitir a leishmaniose visceral. Além disso, a gente também tem que evitar a permanência de animais domésticos dentro de casa, pois é. E também a gente tem que vacinar os cães e usar telas nos canis, porque os cães são os principais reservatórios desse protozoário, então a gente precisa tomar cuidado com eles. Sara, é muito importante falar também para a população em geral, uma vez que nós estamos numa cidade endêmica, isso quer dizer que acontecem muitos casos da doença aqui, são os cuidados individuais. Seria uso de telagem em janelas e portas, uso de mosquiteiro, uso de repelente e também evitar a exposição nos momentos de atividade maior do vetor, que seria entardecer e anoitecer. Pois é, galera, por hoje é só. A gente encerra por aqui. Bom final de semana, sextou, aproveitem o sol, porque vai estar bem quente. Entre no nosso Instagram, confira nossas atividades da nossa agenda cultural. Curta o nosso canal.
E é isso aí. Esperamos Bom fim de vocês. semana. Vemos vocês na segunda. O fígado e o baço por ser diretamente um local Deu branco. Bem ó. Bom, mosquito. Ai, que ódio! Só Calma aí, tá achando graça não. Muito interessante as informações. Eu tenho como que eu falei, mano. Então, iremos discutir as fases da doença. A fase aguda da doença se caracteriza por uma febre baixa que não para. Era qual palavra? O leishmania, né? É um dos